Muito boa noite a todos. Agradecemos mais uma vez a presença de cada um aqui nas nossas lives, da 211ª subseção da OAB de Taboão da Serra. Mais uma vez, estamos aqui com o Dr. Marcelo Segredo. Dr. Marcelo, gostaria de, agradecer imensamente a paciência, o carinho aqui pela nossa subseção. Ontem nós tivemos um problema técnico que não conseguimos resolver na hora da live. E de prontidão o doutor se prontificou aqui para fazer hoje novamente. A gente só tem a agradecer, doutor. Muito obrigada mesmo de coração. Hoje o tema da palestra é o superendividamento e a nova tese do spread bancário nas ações revisionais. Dr. Fausto, presidente da Comissão de Direito do Consumidor, vai fazer a abertura dos trabalhos. Mais uma vez, muito obrigada. Doutor, com a palavra. Vamos ver se melhora o áudio aí para o nosso público. Eu gostaria que quem se manifestou sobre o áudio, que voltasse a se manifestar para informar se está ou não está escutando o professor Marcelo Segredo. Agora acho que vai, né? Vamos lá, tela compartilhada aí. Perfeito. Tá compartilhada já? Tá certo. Tá, tô monitorando em outro equipamento aqui para ver se tá tudo certinho também. Então vamos lá. Bom, então vamos lá. Gente, o tema da nossa palestra é superendividamento e uma nova tese sobre spread bancário. O que uma coisa tem a ver com a outra? O que superendividamento tem a ver com o spread bancário? Tem tudo a ver, tá? Então, a última pesquisa última pesquisa não, esse dado aqui, essa tela aqui é do STJ. O STJ publicou uma nota recentemente que ele está muito preocupado com o superendividamento populacional. Tá? Por que o STJ está tão preocupado assim com o superendividamento populacional? Vamos entender isso daqui a pouco. Então eu tenho 66% das famílias endividadas. Por outro lado, eu tenho aqui que voltou a subir a inadimplência, principalmente entre pequenas empresas. E essa pesquisa aqui mostra que 68% dos negócios fecharam. Tá? 68% dos negócios fecharam. Isso daqui é de janeiro, essa matéria aqui, vocês podem ver aqui embaixo na tela, acompanhando o mouse. Logo abaixo do nome da jornalista, é do dia 20 de janeiro de 2021. Tá? Imaginem agora, pós esse período de... Eu vou evitar falar os nomes relacionados ao que está acontecendo agora, senão o Facebook derruba a live, tá? Então, diante de tudo isso que vem acontecendo, imagine após esse período de estar trancados, com tudo fechado, imagine o volume de empresas que vão simplesmente deixar de existir, vão ser exterminadas, né? E são essas pequenas e médias empresas também que têm um grande número de trabalhadores informais, que não estão cadastrados junto ao Ministério do Trabalho como profissionais registrados. Estima-se, é uma outra pesquisa também, que até o final de julho desse ano, teremos cerca de 17 milhões de brasileiros desempregados. Hoje esse número é de 13 milhões, 13,4 milhões. Tá? Então são dados alarmantes e muito preocupantes. E aí o que o STJ... O STJ foi consultar o Banco Central para entender o que o Banco Central considera uma pessoa superendividada. Observarem na tela a seguir, está aparecendo para vocês aí uma tela escrita assim, o fenômeno do superendividamento e seu reflexo na jurisprudência. Opa!
Então, vamos lá. Agora foi? Tá. Então, se vocês observarem, nessa tela, eu marquei, eu grifei em vermelho, tá? Tá escrito assim, ó. Para entrar no grupo, para fazer parte desse grupo de superendividados, o tomador de crédito deve se encaixar em pelo menos um dos 4 critérios. Quais são esses 4 critérios? Estar inadimplente há mais de 90 dias no pagamento de empréstimos, ou comprometimento da renda mensal com pagamento de dívidas acima de 50%, ou simultâneo ou uso simultâneo de cheque especial, crédito pessoal e crédito rotativo ao mesmo tempo, e ter renda mensal disponível abaixo da linha da pobreza, ou seja, menos de um salário mínimo, tá? Então, o Banco Central entende que se o cidadão estiver enquadrado dentro de um desses critérios, ele é considerado um super endividado, ok? E existe até 90% da população brasileira faz parte desse rol de endividado, né? É muito grande o número, doutor. É muito grande, é assustador. Assustador. É muito assustador, tá? Então, são informações como essa que nos levam que fazem parte do meu dia a dia, né? Que nos levam a pensar o seguinte, né? Então, quando aparece aí um ministro da Economia, deputado, enfim, né? Parece um político aí na televisão. Não, nós vamos reaquecer a economia. Reaquecer como? Fala para mim. Se a maioria está nessa situação, como que vai reaquecer rápido essa economia? Não vai reaquecer tão rápido. Eu até vou mais além. Eu imagino o estado emocional dessas pessoas quando chegam a te consultar no teu escritório sobre isso, né? Sobre essa situação. Imagino que deve ser uma coisa assustadora, até para o profissional, como o senhor, o professor Marcelo, deve ficar assustado, né? Doutor, o doutor está adivinhando os próximos slides aí, né? Mas é exatamente isso que a gente falou sobre isso, né? É exatamente isso que a gente vai abordar. Tá. Quais as consequências do endividamento na vida de uma pessoa, né? Agora vocês vão entender o porquê que aquelas empresas contrataram o meu serviço de coaching financeiro para tratar os funcionários com problemas de dívida, né? Quais os primeiros sintomas aí que a pessoa endividada sente, né? Então a gente tem aqui, ó, no sentido horário, angústia, desânimo, cansaço, apatia, sentimento de desesperança, sensação, falta de motivação, sensação de falta de sentido na vida, né? Desejo de morrer. Poxa, Marcela, aí você pegou pesado, hein? Desejo de morrer. Gente, quando terminar a nossa live aqui, vai lá no Google e pesquisa suicídios devido a endividamento. Vocês vão ficar assustados com o resultado, tá? Insônia, irritabilidade, tá? Quem é que não fica nessa situação quando tem uma conta para pagar e a sua conta está no vermelho? Ou tem uma conta para pagar e você já não tem mais limite no cheque especial? Fala para mim. Você fica ou não fica nessa situação? É claro que vai ficar. Não tem como, né? Não tem como. E eu vou além. No próximo slide que vai aparecer aí para vocês, é que sempre tem um delayzinho aqui do meu equipamento até subir aí para vocês. Vamos aguardar. Foi. Toda hora eu tenho que sair da tela cheia e voltar, senão ele não carrega. Então vamos lá. Em 2015, eu tive a felicidade de participar de uma entrevista feita pela revista Você S.A., da editora Abril. E o tema dessa entrevista foi: quando a saúde paga a conta, né? E aí tem até o subtítulo aqui,
que diz: dever não faz mal só para o bolso. O endividamento crônico também pode levar a problemas graves, como derrame, hipertensão e diabetes. Logo abaixo desse cérebro aqui, nós temos o item 1, tá? E o item 2. O item 1 está apontando as glândulas suprarrenais que tem dentro do nosso cérebro. E o item 2 está mostrando que essas glândulas suprarrenais fazem o quê? Elas interpretam, o nosso cérebro interpreta a dívida como uma ameaça ao nosso organismo. E aí ela libera uma carga muito grande de cortisol e adrenalina no sangue. E isso afeta outras áreas da nossa saúde. Poxa, Marcelo, mas você é médico também? Como que você sabe disso? Não, gente. Eu fui só o consultor financeiro e a revista me perguntou, mas em que situação as pessoas te procuram? Eu passei qual era a situação e aí quem desenvolveu essa parte da saúde aí foi um psicólogo e um cardiologista, tá? Então, esses dois profissionais da saúde disseram que essa dose de cortisol e endorfina ou adrenalina, agora eu já esqueci, gente. Vamos voltar aqui, vamos falar besteira. Adrenalina, ó, cortisol e adrenalina, tá? Então, essa liberação dessas duas substâncias no organismo afetam a nossa face, a pele, né? Intestino, estômago, cabeça, pulmões, barriga e aparelho digestivo, tá? Sem contar cansaço, fadiga, tá? Por que eu estou trazendo essa informação para vocês? Principalmente para os profissionais de direito. Para vocês entenderem em que situação essas pessoas vão chegar até vocês. Essas pessoas vão chegar numa situação muito fragilizada e muitos até já em situação crítica de doença, né? Afetada já. Eu costumo dizer que diz o ditado que quando o dinheiro termina, o amor sai pela janela. Não é isso, doutor Fausto? Não é esse o ditado? O pessoal fala que sim. O pessoal fala que sim, né? O pessoal fala que sim. Então, acabou o dinheiro, acabou o amor, né? Acabou o dinheiro, acabou o amor. O pé da letra não é bem assim, né, gente? Mas não, ótimo. Ao pé da letra, o que esse ditado... Um ditado popular. O que esse ditado popular quer trazer? É que o endividamento traz instabilidade emocional dentro do casamento, dentro da família. O sujeito com dívida, ele perde raciocínio no ambiente de trabalho, perde produtividade. Imagine um profissional da área de TI, né, que trabalha com programação lógica, com desenvolvimento de software, e o celular dele tocando a todo instante com uma empresa de cobrança ali no pé dele. Né? Esse cara não vai ter paz. E vai chegar em casa irritado, e vai descontar nas pessoas que ele mais ama. Essa é a tendência natural do ser humano, infelizmente. Né? Então nós precisamos ter sensibilidade para lidar com esse cliente que muitas vezes pode chegar até irritado no nosso escritório. Quantas e quantas vezes eu já não tive que acalmar a cliente ali que estava muito exaltado. Né? Então a gente precisa ter jogo de cintura e, como o Dr. Fausto comentou ontem, muitas vezes até exercer um papel de psicólogo aí para lidar com essa situação. Né? Muitas pessoas, hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma senhora, ela falou, olha, o banco está pegando todo o meu salário, Marcelo, e eu estou sobrevivendo de favores. Ele pega tudo através do empréstimo consignado. Eu estou pensando em suicídio. Então, é comum, gente, o estado emocional de uma pessoa chegar a esse ponto. Não é exagero. Podem acreditar no que eu estou falando para vocês. Bom, e aí, mais um dado aqui preocupante para nós. Só até janeiro desse ano aqui, opa, não mudou para vocês, espera aí. Agora foi. Nesse último ano, tá?
fecharam mais de 716 mil empresas no país. 716 mil empresas, tá? Isso até esse último lockdown aqui, ok? E aí no próximo slide, a gente vai trazer aqui uma situação semelhante a dessa senhora que eu comentei com vocês. De uma pessoa que está ficando sem renda. Carregou. Observe nesse extrato, isso aqui é um extrato de um policial militar, tá? Observem que aqui no topo, ó, no dia 28, ele tem um saldo devedor de R$ 4.458, tá? Isso no dia 28 do mês. Aí chegou dia 30, o banco sabe, né, que é funcionário público, vai receber no último dia útil do mês. O que o banco fez? No dia 30, o banco mandou ver tudo que era desconto possível. Olha aqui, ó. Cartão de crédito, crediário automático, tarifa de manutenção, prêmio, VGBL, um monte de porcaria, né? E quando chegou aqui dia 30, essa seta vermelha, observe que caiu o salário dele aqui, ó, R$ 3.378. E no mesmo dia ele já estava com saldo devedor de 3.484. Essa é a realidade de muitas pessoas. Essa é a realidade de praticamente mais de 70% dos policiais militares do estado de São Paulo. Essa é a realidade de mais de 65% dos aposentados pensionistas do país. Essa é a realidade de mais de 80% dos funcionários públicos do Exército e da Marinha. Gente, é muito preocupante o que o sistema bancário está fazendo nesse país. É muito preocupante. Mas isso é o próprio governo que permite isso, professor. Porque não tem controle dessa situação junto aos bancos, né? Porque, infelizmente, nós vivemos num país que os bancos dominam, né? Eles mandam. Doutor Fausto, eu já comentei nos bastidores com o senhor ontem que tem banco me processando porque eu falo essas coisas, né? Verdade. A perseguição existe, minha gente. Perseguição existe. Verdade. Tá? Ontem, um colega economista deu uma entrevista, doutor, no canal do YouTube, aí ele pegou aquela entrevista dele no canal do YouTube e foi postar no Facebook. 1 hora depois, o Facebook tirou do ar. Tá? Então, absurdo. Gente, existe. Tá? E depois dizem que não tem censura, né? Não tem censura. Não tem censura. Tudo que vai contra, tudo que você vai contra, você tá... Até essa nossa live, quando terminar, a gente tá arriscado. Eu já tô antecipando para vocês que eu acho que vocês convidaram o cara errado para vir aqui. Mas ele pode, né? Ele pode. Mas processar... O Marcelo Segredo, quando fala demais, os caras vêm e cortam. Marcelo, você não pode nem falar, porque é segredo, então não pode falar. É segredo, é verdade. Segredo. Bom, aí eu trouxe aqui para vocês um próximo slide, tá? Isso aqui é uma aposentada que nos procurou recentemente para a gente fazer uma análise técnica, matemática do caso dela, tá? Então, olha só o que está acontecendo nesse caso aqui, gente. O entendimento do judiciário e do INSS é de que o trabalhador não pode ter mais do que 30% da renda comprometida para pagamento de empréstimo consignado e mais 5% que é para o cartão consignado. Então, o total, o teto máximo de desconto é 35%, ok? Os bancos calculam essa margem dos 35% sobre o salário bruto. Mas está errado. Tem que ser 35% sobre o salário líquido. No caso do aposentado, até que não. Tá? Mas vamos lá, vamos até usar esse exemplo aqui. Ó. Esse aposentado aqui, pela renda dele,
tá? Ele paga imposto de renda, ele paga mais de R$1.000 em imposto de renda, tá? Então, você calcular a margem do empréstimo consignado, desconsiderando esse desconto do imposto de renda, tá errado. Que aí, por si só, o consignado já nasce errado, né? Ele já vai nascer errado, porque está comprometendo mais do que 30% desde o princípio, ok? Quando a gente pega o olerite de um trabalhador, de uma pessoa que está nativa, então ele tem lá determinadas verbas que tem destino específico. Por exemplo, vale transporte. Para que serve o vale transporte? Para eu me locomover de casa para o trabalho. Vale alimentação. Qual a destinação daquilo? Se alimentar. Se eu não tirar esses itens do cálculo da margem do consignado, e eu aplicar 30% sobre vale transporte, 30% vale alimentação, tem dia que o cidadão vai ter que trabalhar a pé e tem dia que ele não vai poder almoçar. Concordo? Então, existem critérios que os bancos atropelam, passam por cima para soltar mais dinheiro, tá? Então, nesse caso aqui, ó, cálculo de empréstimo que deveria ser cobrado sobre o salário líquido, 35%, porque nesse caso, essa aposentada tem o cartão consignado, tá? Então, 35% do salário dela corresponde a 3.979, tá aqui, ó, nessa segunda linha, tá? 3.979. E aqui na primeira linha, no topo, é quanto o banco está cobrando. Ele poderia cobrar 3.979 e está cobrando quase 11.800. Ou seja, o banco está cobrando 104% do salário líquido dela. Quase que o dobro do salário líquido dessa aposentada. O salário líquido dela dá 6.000 e alguma coisa, tá? Quase o dobro. Horas, se eu tenho uma legislação, um entendimento, que fala que o teto máximo é 35%, por que o banco cobra tudo isso? Aí quando o cidadão vai para o judiciário, às vezes ainda tem magistrados que soltam pérolas. Eu costumo dizer que tem juiz boca de ostra, doutor Fausto. Só solta pérola. Porque ele solta lá um despacho pra gente, dizendo o seguinte, olha, essa pessoa não tem controle das finanças dela. Então, é juiz que desconhece a realidade. Muitas vezes ele nunca passou por uma situação de endividamento em família, nasceu em berço de ouro, desconhece as regras do INSS, que é uma limitação de 35%, desconhece os itens do Banco Central que determinam, que classificam o que é uma pessoa super endividada ou não, aí fica difícil, né? É muito difícil. E aí o judiciário não entende. Mas por que tantas pessoas entram com ações contra banco? Gente, perseguição com banco, não pode isso. A gente tem que diminuir o volume de processo no judiciário. Então, por que não se regula o sistema bancário? Professor, você veja o absurdo a que chegamos, né? Casos no escritório de clientes aposentados que eles têm recebido em suas contas bancárias os créditos de empréstimo consignados sem sequer pedir. Exatamente. Sem sequer solicitar esse crédito bancário, esse crédito de aposentado. Eu tenho vários casos desses, graças a Deus, todos que chegam no escritório, nós conseguimos reverter, inclusive com dano moral para o nosso cliente. Mas veja a que absurdo nós chegamos. O banco simplesmente faz um empréstimo consignado, mas não quer saber quem pediu, quem não pediu, não faz uma averiguação, simplesmente acredita e manda a conta no final do mês. Tem X para pagar. Doutor, é absurdo, olha, simplesmente absurdo. Se a gente for abordar aqui só empréstimo consignado, eu precisaria de pelo menos 2 horas só para falar o que tem de irregularidade, o que tem de falcatrua nesse segmento de empréstimo consignado e portabilidade. Podemos até, se o pessoal gostar dessa live de hoje, podemos até agendar uma próxima live só abordando esse tema aí. Tem muita coisa errada, gente.
Exatamente. É muito grande. Bom, então vamos lá. Agora que eu acredito que consegui inseri-los no contexto do superendividamento, o que é o superendividamento, o que as pessoas passam, qual é a realidade do povo brasileiro hoje, tá? A gente vai... vou tentar trazer aqui para vocês, na minha opinião, como os bancos agem e pensam. É que vai carregar o slide para vocês. Carregou como os bancos pensam e agem. E agora, a próxima tela. Não foi ainda para vocês. Espera aí, gente. Já chegou, professor. Já chegou. Ah, já foi? Legal, bacana. Ah, tá. Então vamos lá, ó. Mesmo com a queda da taxa Selic, bancos sobem juros para empresas, diz estudo. Bom, vamos lá. O que é a taxa Selic? Tá? Num conceito muito básico, sem mais delongas, sem maiores complicações, a taxa Selic é a taxa básica de juros do mercado. Tá? É até errado isso, mas a maioria dos entendimentos é que a taxa Selic é o custo do dinheiro para o banco. Não é. O custo do dinheiro é menor do que a Selic para o sistema bancário. Tá? Mas vamos entender assim só para poder avançar a nossa palestra com mais tranquilidade. Então vamos lá. A taxa Selic até o mês passado era de 2% ao ano. Tá? Isso dá 0, alguma coisa por cento ao mês aí. Ok? Então, quer dizer que quando eu, Marcelo, vou lá no banco A, pedir um empréstimo pessoal, o banco chega para mim e fala, Marcelo, eu vou te emprestar 10 mil e vou te cobrar 5% ao mês de juro. Quanto custou esse dinheiro para o banco me emprestar? 2% ao mês. Perdão, 2% ao ano. E ele está me emprestando 5% ao mês. Tá? Mês. Vamos arredondar valores. Olha, se fosse 1% ao mês a taxa Selic. Se fosse 1% ao mês, tá? E o banco me cobrasse 5% ao mês, a diferença desse 1% para o 5% que o banco me cobra é o spread bancário. Ok? Então, o spread bancário nada mais é do que a diferença da taxa Selic para os juros que são cobrados de nós, pobres mortais. Ok? Toda vez que você vê falando na TV, reduziu a taxa Selic, você concorda comigo? Olha só, eu falei que a taxa Selic é o custo do dinheiro para o banco. Uma vez que a taxa Selic reduziu, o que aconteceu com o custo do dinheiro para o banco? O dinheiro custa menos para o banco. Então, tecnicamente, ele deveria cobrar menos juros do Marcelo. Tá? É isso que essa matéria está falando. Que mesmo, após o Paulo Guedes introduzir o plano econômico dele, ele ter derrubado a taxa Selic para apenas 2% ao ano, tá? 2% ao ano, está dizendo aqui que a Selic em um ano reduziu 29%, passou a valer 2% ao ano. Nesse mesmo período, o que o sistema bancário fez? Ele subiu a taxa de juros em 44%, simples assim. Simples assim. Ele não reduziu a taxa de juros. Ele aumentou a taxa de juros. Tá? O senhor está sendo modesto, né, professor? O senhor não está se referindo aos juros do cheque especial, né? Nem de cartão de crédito. Bom, esse cartão de crédito, esse banco que resolveu me processar por injúria, por difamação, porque eu publiquei que ele cobra mais de 1000% ao ano das pessoas. Dá para acreditar? Ele cobra 1000% ao ano. É verdade. Gente, é verdade. Isso é o quê? Mais de 1000% ao ano de juros. Eu não vou nem falar o nome do que é isso aí, porque senão aí é mais um processo. É mais um processo. Vai que tem advogado de banco me assistindo aí hoje, né?
Não tô cismado. Eu posso falar. Então, entendam que o sistema bancário, mesmo por mais que o governo federal tente, e eu não estou aqui defendendo PT, PSDB, PSL, não estou defendendo ninguém, gente. Estou falando, por mais que o governo federal, independente do partido, queira reduzir taxa de juros para consumidor, para a empresa, para o empresário, ele não consegue. Porque quem manda nesse país, quem dita as regras financeiras, também não é o Banco Central, é o sistema bancário. E tá na mão, não existe um equilíbrio. E está na mão de 5 famílias brasileiras. Vamos lá. Bom, aí, próxima tela aqui, eu vou falar um pouquinho sobre refinanciamento. Assim que carregar a tela, aí carregou. Então, muitas pessoas, tá? Quando elas têm várias dívidas no banco, a tendência natural é que o cliente chegue pro gerente do banco, ou o gerente do banco vai procurar lá o cliente e vai falar o seguinte: olha, você está devendo 52 mil aí do cheque especial, 52.500, você deve mais 25 mil de cartão de crédito, mais 3.500 reais de empréstimo. Dá um total de 81 mil. E olha, no cheque especial eu estou te cobrando 10% ao mês de juros. No cartão de crédito, 14% ao mês de juros. No empréstimo pessoal, eu estou te cobrando 5% ao mês. Mas agora eu vou propor um negócio de pai para filho para você. Porque eu, gerente de banco, sou teu amigo. Gente, gerente de banco não é seu amigo. Tá? Também não é seu consultor financeiro. É um vendedor de produto bancário que, se não atingir a meta do mês, ele vai perder o emprego. Tá? Põe isso na tua cabeça. Bom, quando o banco oferece uma renegociação para o cliente, pegando todas as dívidas que ele tem, tá? Quando o banco oferece renegociação, com o intuito de unificar tudo num único contrato, na prática está acontecendo o quê? O banco já identificou que você não terá capacidade de pagamento, ok? E, para facilitar a vida dele, banco, para cobrar essa dívida judicialmente, ele precisa unificar tudo num único contrato. E ele precisa que nessa unificação no único contrato, alguém assine como avalista. E é por esse motivo que o banco chega e oferece uma proposta que para o consumidor em si parece ser tentadora, né? Que nem nesse exemplo aqui o banco falou: olha, dos 81 mil que você deve, eu te cobrava tudo aquilo de juros nos outros produtos, agora eu vou te cobrar só 1,9% de juros ao mês. Olha que legal. Bonzinho, né? E a parcela vai ficar de 2.620 só por mês. Meu irmão, só que são 60 meses, são 5 anos pagando isso. Toda vez que o banco oferece taxa de juro menor, doutor Fausto, ele vai jogar um prazo maior. Por quê? Porque o banco ganha na exponenciação dos juros pela tabela price, que tem o famoso juro composto ou o anatocismo. Sim. Tá? Infelizmente não há transparência nesses contratos, né, doutor? Essa é a verdade. Não existe transparência. Falando em transparência, só para finalizar aqui, ó, eu vou falar da transparência, tá? Nesse caso aqui, ó, numa simples assinatura, a pessoa transforma uma dívida de 81 mil em 157 mil reais. Por falta de transparência. Aí a pessoa chega lá no meu escritório e fala assim: Marcelo, eu tenho uma dívida de 81 mil com o banco. Aí eu falo: você deve 157 mil. Não, eu assinei que eu devo 81. Tá, assinou. Mas na hora que você assinou, você passou a dever 157 mil. Você passou a dever 60 parcelas de 2.620. Então, meu irmão, não assina renegociação nenhuma. Não paga essa porcaria aí. Espera
Eu não estou ensinando ninguém a dar calote em banco. Não é isso, gente. Presta atenção. Não paga num primeiro momento. O que você estava pagando de juros, você vai guardando esse dinheiro, tá? E espera o banco vir com uma proposta de acordo. E aí você vai lá e quita isso à vista. Sim. Isso é o que a gente pratica, né? Oi, doutor. Isso é o que nós praticamos no nosso escritório no dia a dia, né? No esclarecimento ao cliente. Porque, veja só. Não é dar calote, simplesmente ele vai segurar um pouco, deixa o banco ligar, vai chegar uma hora que vai cansar de ligar, e depois ele faz o acordo dentro de uma possibilidade e de uma realidade mais aceitável, né? Porque veja a situação. Situação difícil que nos encontramos hoje de instabilidade econômica para esse ano de 2021 e, quiçá, para vários anos que vem pela frente. Como que você vai assumir uma dívida por 5 anos? Você não sabe o teu dia de amanhã, meu irmão. Não dá para assumir. Hoje em dia, né? Hoje em dia não se faz nenhuma programação para 15 dias, quanto mais para anos, né? Não dá mais. Já foi esse tempo. Tá? E aí, como eu citei a questão da transparência, tá? Diz a súmula 121 do STJ que o banco pode cobrar juros sobre juros, desde que esteja expressamente convencionado e pactuado em contrato. E eu digo para os doutores que 90% dos contratos bancários não tem essa informação de forma clara e objetiva. Não tem. Toda vez que a gente faz uma perícia forense, uma perícia contábil, a gente identifica que isso não é claro e transparente nos contratos. Não tem o sistema de cálculo que vai ser empregado. Quer ver uma coisa interessante? Vou falar já, senão vou esquecer depois. Depois dos 45, quase chegando nos 50, é natural que a gente comece a esquecer algumas coisas, né? Então eu já vou falar já. Tarifas bancárias. Ah, não, lá vem... Putz, o cara vai falar de tarifa de banco agora? Então vamos lá. Se eu disser para vocês que não existe contrato que convencione a cobrança das tarifas bancárias de forma clara e objetiva, transparente, vocês acreditam? Não tem. O que tem sobre tarifa bancária no banco? Tem lá no contrato que o banco vai te cobrar taxas e tarifas. Ponto. Mas quais são essas taxas? Quais são essas tarifas? O quanto vai ser cobrado, ele fala que está lá afixado no painel de informações da agência. Quer dizer, eu sou obrigado a ir lá na agência para saber quanto você está me cobrando de juros? Não. Tem que estar no contrato. E mais, doutor Fausto, nos últimos 5 anos, os bancos reajustaram as tarifas bancárias o dobro da inflação ano após ano. O que justifica isso? Ah, Marcelo, não é possível que você está falando. Gente, tudo que eu estou falando eu provo. Tá? Tudo que eu estou falando... Eu não sou doido de falar o que eu não posso provar, tá? Tem estudos, tem matérias publicadas sobre isso, tá? Eu tô com um caso lá no escritório que um cliente, um médico, pediu pra gente fazer uma perícia contábil dos últimos 5 anos da conta dele, tirando todas as taxas e tarifas, que ele vai entrar com ação na justiça pedindo a devolução disso. Ele vai ganhar? Se ele vai ganhar, não sei, mas que vai dar trabalho para o banco, vai. Ele vai dar trabalho para o banco, vai, porque a gente está pegando todos esses reajustes que foram feitos muito acima da inflação, que olha só, se não bastasse, o plano de saúde reajusta a inflação através de um índice próprio, o plano de saúde reajusta o plano anualmente muito acima da inflação, do IPCA. Porque ele alega que o plano de saúde tem uma inflação própria, que é em dólar. Essa é a justificativa que a ANS dá. Né? Agora, tarifa de banco, tem uma inflação própria para a tarifa de banco agora? Que tarifa é essa, gente? Que inflação é essa? Tá errado isso daí. Mas ninguém fala nada, né? Ninguém fala nada. Isso aí é um bom nicho de mercado para os colegas que nos estão assistindo, né?
Olha, doutor, eu digo assim, ó. Às vezes vai falar assim, Marcelo, pô, mas uma tarifinha aqui, poxa, é R$60 por mês, tal, tá, mas pega aí a... volume. A gente fez um levantamento desses por uma multinacional aqui de São Paulo, dos últimos 5 anos. Sabe quanto que deu de diferença de tarifas cobradas em duplicidade? Porque ninguém confere extrato. Ninguém fica olhando extrato para ver o que está sendo cobrado, né? Ainda mais uma empresa com movimentação grande. A diferença foi de R$495 mil. É muito dinheiro, gente. É muito dinheiro. Porque aí, o que você vai fazer? Você vai pegar essas tarifas, trazer esses valores para valor presente, cobrando a mesma taxa de juros que o banco cobrou do teu cliente naquele período. Nada mais justo, não é? Sim. Nada mais justo. O dinheiro tem que ser o mesmo valor para ambas as partes, né? Exatamente. Porque o dinheiro do banco vale mais que o nosso, é o que está se vendo aí, né? É o que está se vendo. Bom, agora no próximo slide, a gente vai entrar aqui já para a parte final da nossa apresentação, que é sobre a nova tese do spread bancário. Por que essa tese é nova, gente? Porque ela é nova. É o nosso escritório que está desenvolvendo essa tese, a gente começou a desenvolvê-la em outubro do ano passado, e já começamos a colher bons frutos em cima disso, tá? Como é composto o spread bancário, tá? Eu expliquei lá atrás que o spread bancário é o quê? A diferença dos juros reais, que é a taxa Selic, para os juros que nós pagamos mensalmente ao banco. Essa diferença é o spread. E por que essa diferença é tão grande do juro real para o juro que eu pago para o banco? Na última coluna aqui, ó, tem a composição do spread bancário. Então, nessa última coluna aqui, eu tenho que o custo administrativo do dinheiro é 13,50%, impostos diretos 10,53%, tributos e taxas 8,9%, o empréstimo compulsório 3,59%, a inadimplência 37,35% e o resíduo, que é o ganho líquido do banco, 26,93%. Tá? Nada aqui chamou a atenção de vocês? Alguma coisa aqui te chamou a atenção, doutor? Desculpa, eu estava fazendo um outro, acabei não pegando aqui. Olha só, gente, observem aqui que a inadimplência é de 37,35%. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que se você for pegar um empréstimo no banco hoje, vamos fazer valor redondo para facilitar a conta, e o banco te cobrar 10% ao mês de juro, dentro desses 10%, tem 3,75% de proteção contra a inadimplência. Então, de 10%, 3,75% é o juro que ele está cobrando a mais de você, prevendo que você que está pegando dinheiro naquele momento não vai pagar o banco. Ok? Sim. Então, o juro real seria 6,25%. O resto é uma proteção, uma gordura que o banco cobra a mais de juros, prevendo que você não vai pagar a dívida. Até aí, tudo lindo e maravilhoso? Aí, tranquilo. Só que não, doutor. Por quê? O banco faz isso pensando no seguinte. Se o Marcelo vier aqui e pegar R$1 milhão emprestado comigo e não pagar essa dívida, o Fausto, Dr. Fausto, que também é cliente aqui do meu banco e paga as contas dele em dia, está pagando a dívida pelo Marcelo. Porque isso já está contabilizado dentro da inadimplência que está embutida no spread bancário. Horas, a partir do momento que eu estou usando o meu limite do cheque especial, Dr. Fausto. Então, eu usei meu limite no mês de janeiro. Chegou o final de janeiro, fui lá, cobri o meu limite do cheque especial.
Eu causei prejuízo ao banco naquele mês de janeiro? Não. Porque eu quitei, eu fui lá e cobri o saldo devedor. Ok? Sim. Mês de fevereiro, a mesma coisa. Usei o limite durante o mês, caiu o salário, fui lá, o banco cobrou os juros do cheque especial, chegou ao final de fevereiro, fui lá, eu cobri aquele limite. Eu trouxe prejuízo para o banco? Não. Por que eu tenho que ser penalizado cobrando mais de 37% de gordura, sendo que eu sou uma pessoa que paga minhas dívidas em dia? Por que eu, ou por que o Dr. Fausto tem que pagar por mim, ou vice-versa? Você é penalizado dentro do sistema bancário a partir do momento que você bota o pé dentro de uma agência, meu irmão. Você é penalizado quando você quita um contrato e esse excesso do spread não é devolvido para você. Agora, imagine uma pessoa que tem encadeamento contratual. O que é o encadeamento contratual? É quando você pega um contrato, aí você faz outro contrato para matar esse, aí você faz um terceiro contrato para matar o segundo, e assim vai, tá? Isso aí se chama, tecnicamente, encadeamento contratual, tá? Você consegue imaginar o quanto tem de dinheiro a ser devolvido? É muita grana, tá? Isso sem contar que os bancos têm um seguro sobre esse capital que os emprestam. Os bancos têm seguro de garantia sobre isso. Eles não perdem, nunca perdem. É isso que a gente vai abordar. Opa, vamos lá. Tô gostando, tá pegando minha linha de raciocínio aí. É o dia a dia, né? Spread no Brasil só perde para o Zimbábue. Tá? A gente só perde para o Zimbábue. Depois a gente ganha. O Brasil é líder. Tá? O Brasil é campeão em cobrar juros e spread bancário, gente. É campeão. Tá? Aí no próximo slide, olha que interessante. Doutor Fausto, o senhor sabe me dizer, ou a doutora Luana, se eu pago imposto de renda sobre prejuízo? Se eu tive prejuízo, eu pago imposto de renda de prejuízo? Prejuízo não, né? Não, né? Horas. Mas paga. Não, você não paga. Quando você tem prejuízo, você não paga imposto de renda, tá? Quando uma empresa tem um prejuízo, ela não paga imposto de renda. Não tem por que pagar. Não tem por que pagar, certo? Então vamos entender o que o banco faz com uma dívida tua? Olha que interessante. Você tem uma dívida inicial de 20 mil reais, e aí você ficou um ano sem pagar essa dívida. O sistema do banco identifica que, a partir de 90 dias de inadimplência, o seu saldo tem que ir para crédito em liquidação, o famoso CRELI, que aparece lá no seu extrato. Ou seja, sua dívida sai da alçada gerencial, vai para a alçada jurídica, vai para aqueles escritórios de cobrança e não param de te ligar. E eles começam a colocar o máximo de juros que eles podem durante o período de um ano, transformando uma dívida de 20 mil em 100 mil reais em um ano. Fácil. Eu fiz tudo valor redondo aqui para facilitar o entendimento da gente. Então aqui essa pessoa tem uma dívida de 20 mil, ficou um ano sem pagar, virou 100 mil. Quando chegar na dedução de imposto de renda de 2022, o banco vai chegar para a Receita Federal e vai falar, olha, Receita Federal, eu tive um lucro de bilhões, mas o Marcelo Segredo me deu um prejuízo de 100 mil reais e eu vou deduzir esses 100 mil reais do meu imposto de renda. O banco paga 25% de R. 25% de 100 mil são 25 mil reais. E você devia 20. Ok? É por esse motivo que muitas vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo, nossa, eu tinha uma dívida de 100 mil e depois de um tempo eu quitei por 5 mil. Aí você fala, putz, que cara mentiroso, né? Não, não é. Nesse exemplo aqui, o que aconteceu? O banco recuperou 25 mil, sendo que a dívida inicial era 20. A diferença é 5 mil. O banco chega para o camarada e fala, me dá esses 5 mil aí que tá tudo certo. Você quita a sua dívida e todo mundo fica feliz, tá? Ou seja, no slide
do spread bancário, eu mostrei para vocês que mesmo que você pegue 1 milhão emprestado no banco e não pague nenhum centavo, o banco está no lucro, porque já existe a previsão da perda embutida dentro da taxa de juros do spread bancário, ok? Aqui eu estou falando agora que o banco recupera através da dedução do IR, então ele está recuperando pela segunda vez esse dinheiro. Você não pagou nenhum centavo da tua dívida. O banco recuperou uma vez. Deduziu do imposto de renda, recuperou pela segunda vez esse dinheiro. Simples assim, doutor Fausto. Tá. Tá bom, Luana. Doideira, né? A gente tem que entender como que o outro lado pensa e age para poder defender o nosso cliente, né? É muita diferença, né, gente? É muita diferença. Bom, agora, mais uma informação interessante aqui, que é uma prática comum dos bancos. Então, o que a gente viu até agora? Ó, que o banco já garante o recebimento da dívida no ato, porque já está embutido nos juros a gordura contra a inadimplência. A gente viu que se você não pagar, ele deduz o imposto de renda, recupera através da dedução do IR. E agora, a terceira garantia que o banco faz. A maioria dos contratos que vocês pegarem atualmente, o banco cobra o famoso seguro prestamista. O que é o seguro prestamista? O seguro prestamista é como se fosse o seguro de um carro. Só que ele está segurando que se você não pagar a prestação, o seguro vai lá e paga 3 parcelas para você. E esse seguro equivale a 6% em média do valor financiado. O que o banco não conta para o cliente é o seguinte, é que para usar esse seguro prestamista, você tem que estar empregado, né? Ou seja, você tem que estar empregado, aí você ficou desempregado, você tem como acionar o seguro. Tá? Ou, no caso de morte, um advogado, por exemplo, que é um profissional autônomo, não vai conseguir utilizar esse seguro. Outra coisa que o banco não te conta, esse seguro só vale para os 12 primeiros meses do contrato. Por que o banco faz isso? Porque ele sabe que já nos primeiros 12 meses, você pagando os primeiros 12 meses, ele já recuperou praticamente todo o capital que você pegou emprestado. Tá? Gente, é a exponenciação dos juros que faz o banco ter tantas garantias assim. Ter tanto resultado positivo. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Nesse caso, essa seta vermelha aqui embaixo, ó, o valor do prêmio do seguro crediário. Tá? Eu fiz uma projeção, eu peguei o valor desse seguro e fui ver quanto que ele vai refletir no valor da prestação. Tá? Esse seguro foi financiado, e a pessoa não tinha dinheiro para pagar esse seguro à vista. Então, é a mesma coisa que eu pegar R$ 3.862, financiar em 39 prestações, com a taxa de juros que o banco cobrou aqui no contrato, que foi 5,72% ao mês. Ao final de 39 meses, esse seguro virou R$ 9.278. Veja, 3 mil lá no começo, 3.800. Você vai pagar só de seguro, que você for obrigado a, tecnicamente, financiar, pagar juros por ele. Ele virou quase 10 mil reais. Tá? Sendo que esse caso aqui, que a gente acompanhou, é de um aposentado. O gerente poderia ter oferecido um empréstimo consignado com uma taxa de juros de 2,5% ao mês, e essa pessoa ia pagar muito menos. Tá? É por isso que eu falei agora há pouco para vocês. Gerente de banco não é teu amigo. É funcionário que tem que oferecer resultado para o banco. É vendedor de produto bancário. Tá? Eu costumo dizer para os meus alunos de curso o seguinte, que banco é lugar para você receber o salário, pagar a tua conta, que sobra dinheiro, você sumir dali, não pode ficar lá. Vamos lá. Eu trouxe um segundo caso aqui de seguro prestamista.
Eu tive um pequeno problema técnico aí, que acabei saindo um pouco do ar, né? Tranquilo. É outra tela, peraí que vai mudar. Faltam poucos slides agora, gente. Estamos indo pro finalzinho já. Pronto, já carregou aí. Nesse caso aqui, ó, que é essa seta vermelha, vocês vão observar que o seguro prestamista aí foi de R$ 6.945. Só que essa pessoa vai pagar em 96 meses. 96 meses. Tá? Dentro dessa taxa de juro que o banco está cobrando aqui de 2,23, tem um spread bancário, que nesse período aqui, a taxa de inadimplência do spread foi de quase 31%. Está aqui, ó, no primeiro bloco de texto, aqui no primeiro parágrafo, ó. A proteção contra a inadimplência foi de 30,90%. Logo, os juros reais seriam de 1,54 e não 2,23. Tá? Se eu recalcular tudo isso, tá? Ao quitar o contrato, usando essa linha de raciocínio da tese do spread bancário, quando quitar esse contrato aí, o banco teria que devolver para essa pessoa R$ 18.873. Tá? Por quê? Ela não quitou o contrato? Ela trouxe risco ao banco? Não. O banco cobrou seguro prestamista ainda? Cobrou. Aonde que está a fragilidade do banco em receber o dinheiro? Nenhuma. Então ele tem que devolver o que ele cobrou a mais do spread e também devolver o seguro. E aí vem lá o artigo 42 do CDC e fala que tem que devolver em dobro tudo que for cobrado de forma indevida, correto? É isso, né, doutor? Sim. Então tá bom. Vai que eu falo besteira aí, né? Confirma. Então vamos lá. Aí eu trouxe aqui para vocês, ó, a decomposição do spread bancário, tá? Já tá carregando aí. Legal. Então, ó, nesse gráfico, a coluna laranja é o ano de 2017. A coluna azul é o ano de 2018. E a coluna rosa, 2019. Então, e aqui embaixo, ó, do primeiro bloco de colunas, está aqui, ó, a decomposição do spread. Esse primeiro bloco é a inadimplência, ok? Então, observem que em 2017, o banco cobrava 39% de gordura contra a inadimplência. Aí, em 2018, reduziu para 33,8%. E 2019, 30,9%. Ok? 30,9%. Agora observe a última coluna. Nesse mesmo período, o banco reduziu o spread, só que ele aumentou o lucro. Né? Ele aumentou o lucro. Ele fez uma matemática aqui e ele aumentou o lucro mesmo reduzindo o spread bancário. Aonde que foi esse aumento? Nas taxas e tarifas que ele cobrou acima da inflação, conforme eu expliquei para vocês. Sempre o dobro da inflação. Tá? Então, outro caso aqui. E agora eu vou explicar para vocês um pouquinho do nosso trabalho de perícia contábil, né? Carregou. Bom, quando aparece uma pessoa com problema de dívida, aonde a maioria dos escritórios erram
é entrar no Dr. Google e digitar simulador de juros abusivos. O que muitos profissionais de direito fazem? Ah, não, eu não vou pagar perícia. Eu vou fazer um cálculo qualquer, vou fazer uma conta qualquer, vou juntar lá no processo, né, que o juiz aceita. De fato, doutores, muitos juízes aceitam, apesar do Código Civil falar, o novo Código Civil, esqueci o artigo, agora ele fala que toda ação de revisão de juros ou embargos à execução, obrigatoriamente tem que ir acompanhado de uma perícia contábil, tá? Mas tem muitos sites que oferecem simulações gratuitas. Qual o perigo de você fazer isso? O perigo é que você, se esse processo tiver um debate técnico entre peritos, se precisar de assistente técnico, meu amigo, você está enrolado. Você está enrolado porque você não vai encontrar perito nenhum que vá querer defender aquela simulação que você fez. Né? E o perito do juízo vai te engolir. E vai prejudicar o teu cliente. E aí o cliente vai, famosa caça às bruxas, né, doutor Fausto? O cliente adora arrumar um culpado, né? E tem colega que adora processar colega, né? Não sei porquê. Também. Tá cheio. Tá cheio. É muito comum, né? Infelizmente. Bom, faz parte. Aí aqui, ó. Esse aqui é a página, é uma página de um dos laudos contábeis que nós fizemos, né? Onde a gente identificou aqui, lembra que eu falei mais atrás que não existe transparência sobre a forma de cobrança e aplicação dos juros dos contratos bancários? Esse aqui foi um caso, ó. O nosso perito apurou aqui, ó. Portanto, não há previsão contratual de forma explícita e expressa do regime efetivamente praticado. Regime de capitalização de juros compostos. Regimes de juros compostos. Ou o famoso anatocismo, né? Como muitos conhecem. Tá? São detalhes que, para nós que somos da área financeira, para nós que estamos acostumados a desenvolver laudo, para nós que somos especializados em contratos bancários, a gente sente o cheiro. Né? A gente bate o olho no contrato, já sabe aonde se tem ou não tem essa informação. Tá? Mas muitas vezes o advogado não está habituado com esse tipo de contrato. E ele não sabe identificar isso, né? Outra informação aqui, ó. Isso é do mesmo caso. E o banco entrou com uma ação de execução de dívida, tá? E bancos, quando entram com uma execução de dívida ou as ações de cobrança, né? Eles pecam muito na documentação. Mas pecam muito, tá? Eles juntam uma planilha qualquer lá. E nesse caso aqui, o que a gente identificou? A ausência de demonstrativo de evolução do saldo devedor, que comprovasse o valor real da dívida que estava sendo cobrado. Tá? Então, são detalhes que você joga dentro de um processo, dentro de uma execução, aonde o banco vem babando, pedindo penhora online de bens, penhora online de contas do seu cliente, e com uma informação dessa, você consegue barrar essa penhora. É por isso que é importante, não estou aqui vendendo peixe de perícia, tá? Mas é por isso que é importante você estar assistido por um profissional especializado, ao invés de você ficar usando simuladores que tem na internet. A diferença é gritante, né? Por exemplo, esse tipo de informação aqui que eu falei para vocês, a ausência de demonstrativo de evolução do saldo devedor, tá? São coisas que tem advogados que entendem da área financeira, mas a maioria não entende e não vai conseguir identificar isso. Não vai se ater às leis. A preocupação do advogado, o que é? Deixa eu ver as leis que eu vou usar para defender meu cliente. Né? Mais um caso aqui. Só esperar carregar para vocês.
Já foi? Legal. Então, ó, seguindo essa mesma linha de raciocínio, nesse caso aqui, ó, o banco deixou de justificar a cobrança de juros remuneratórios referentes à cédula de crédito executadas no período de 9 de 2019 a 8 de 2020, que correspondeu a R$ 546 mil. Tá? Então, é fácil você trazer o banco para um acordo, até mesmo porque o advogado do banco não espera esse tipo de reação. Ele não espera esse tipo de reação. Tá? Então, uma perícia técnica bem detalhada, né? Lá no nosso escritório, por exemplo, se um advogado manda para nós para fazer um cálculo de um cliente dele que já tem processo em andamento, os nossos peritos costumam pedir o processo capa a capa. Por quê? Porque a gente analisa a inicial do advogado do banco para ver se está em conformidade com o que está dizendo o contrato. Se o advogado do banco fez ali um copiou, colou, vai dançar, que a gente vai pegar. Né? Se teve copia e cola ali, a gente pega e vai apontar os erros. Tá? Aqui é um acordo que a gente conseguiu fazer muito interessante com um banco que entrou com uma execução de dívida cobrando 6 milhões e 81 mil do cliente, tá? E nós pactuamos um acordo por 1 milhão 350 mil, tá? 1 milhão 350 mil. Esse anterior que eu mostrei dos 500 e poucos mil aí que injustificado, fez parte desse processo aqui, tá? Quando você começa a apertar muito o banco e ele não consegue provar aquilo que ele está cobrando, e é muito comum isso, e até mesmo porque nós que somos pequenos, somos mais ágeis no levantamento e na execução das coisas. Um banco como é grande, a dificuldade do advogado de pedir documentos para a gerência, até chegar para o advogado, até ir para perito, já perdeu prazo. É muito comum o banco perder prazo nessas situações. Comentou alguma coisa, doutor? Não. Só confirmei que é a realidade. É por aí mesmo. Então vejam, olha a economia que esse cliente conseguiu aqui. De 6 milhões e 81, caiu para 1 milhão 350. É bem interessante. Os efeitos que uma perícia pode trazer para o teu cliente. Bom, e agora eu vou trazer a cereja do bolo. Né? Cereja do bolo. Né? Cereja, uma hora, né? A cereja do bolo é sempre no final, né? Bom, aqui o banco entrou com uma execução de título extrajudicial, cobrando, aqui a setinha vermelha, 78.881 do nosso cliente. Aí esse cliente procurou o nosso escritório para fazer esse laudo contábil para ele. E nós pedimos para o cliente levantar um documento que tem dentro do Banco Central, num órgão chamado SCR. Anotem esse nome, SCR. Serviço de Crédito e Risco. Dentro desse serviço tem toda a sua capivara financeira. Tá? É verdade. Tem suas dívidas a vencer, as vencidas. Quando você vai pedir um empréstimo, um financiamento no banco, o gerente fala, eu vou passar para a nossa mesa de operações para ver se eles aprovam. A mesa de operações vai consultar o quê? O seu SCR, para ver como que está a sua vida financeira. Bom, o que os bancos costumam fazer? Eles costumam, após 90 dias, eles começam a vender essa dívida para vários escritórios. Tá? Aí esse escritório vai e entra com ação de cobrança. E o banco, de forma paralela, deduz a dívida do imposto de renda
e acaba lançando um valor menor da dívida dentro desse órgão do Banco Central. E aí que o prato fica cheio para a gente, né? Fomos levantar a informação dessa dívida junto ao Bacen, tá? Vou puxar o extrato do Bacen. A letra é muito pequena. Não tem como aumentar, até tentei. Mas é... Na setinha vermelha, lá embaixo, está mostrando o valor da dívida. Ó, 32.321,91 centavos. O banco entra com ação cobrando 78 mil. Só que ele declara para o Banco Central que a dívida é 32.321. Horas. O que nós fizemos? Cliente, eu não preciso nem fazer a tua perícia contábil. Como assim, Marcelo? O advogado está pedindo. Não precisa de perícia. Fala para o teu advogado. Você tem esse valor? 32.321? Ele falou, Marcelo, 20 mil eu tenho. E 12 mil eu dou um jeito e arrumo. Falei, então arruma esse dinheiro. Pede para o teu advogado pegar esse extrato, juntar no processo e você deposita esse valor lá e o seu processo morre aí. Detalhe, uma dívida onde tinha um imóvel em garantia, tá? Uma dívida onde existia um imóvel em garantia. Tá? Então, a gente precisa entender, por isso que eu comentei lá atrás com vocês, precisamos entender como o outro lado pensa e como ele age. E agir e jogar de acordo com o jogo dele. Tá? É uma peça, é um jogo de xadrez, né? Sistema bancário é um joguinho de xadrez que você tem que entender as regrinhas do jogo para saber confrontar esses caras e poder ajudar aí. Esse mais de... Oi? Sem se falar que nessa situação aí já existe uma sonegação tributária, né? Do próprio banco. Não foi eu que falei isso, hein? Mas é verdade. Não foi eu que falei isso. Eu estou falando. Sim, sim. Exatamente. A propósito, foi uma das consequências desse processo, tá, doutor? Eu não ia comentar, mas já que o doutor comentou, o juiz não conhecia esse relatório do Banco Central. O juiz não conhecia. E aí o juiz começou a indagar e oficiou a Receita Federal. Perfeito. Complicou, né? Lógico. Não tem outro jeito, né? Ou faz um acordo ou vai para o crime, né? Ou vai para o crime. Sonegação fiscal. Exatamente. Bom, trouxe mais um exemplo aqui para vocês, ó. Que uma simulação simples que você faz pela internet jamais vai te trazer esse resultado, tá? Nessa perícia aqui, nós apuramos que a taxa de juros pactuada no contrato do cliente era de 12,68% ao ano, tá? Aqui nesse quadro, ó. Essa coluna do meio. Taxa pactuada ao ano, 12,68%. No entanto, a taxa de juros que o banco estava cobrando de juros remuneratórios de cheque especial era de 62%, 62,37%. Ou seja, o banco estava cobrando 40,68% a mais e o cliente não sabia. Por que o cliente não sabia? De novo, ninguém fica olhando e conferindo extrato de conta corrente. Muito menos empresas. Tá? As empresas não têm pessoal, não tem tempo para isso. Imagine você pagar um funcionário só para ficar olhando isso. Né? E tem outra aberração aqui de um outro banco nesse mesmo sentido. Só esperar carregar aí para vocês para eu comentar. Carregou. Vamos olhar o quadrinho lá embaixo de novo. Ó. Aqui já é um cálculo que a gente fez, porque no cheque especial, tá? O banco estava cobrando 343% ao ano. Sendo que a taxa média praticada naquele mesmo ano de juros era de 234%. Esse banco estava cobrando 109% a mais de juros. Tá?
Por que eu estou trazendo essas informações? Porque a maioria dos escritórios de advocacia ficam presos só nessa questão de juros sobre juros. Gente, esquece isso. Existe um universo a ser contestado contra o sistema bancário. A capitalização de juros está cada vez mais difícil você conseguir ter êxito no tribunal. Até mesmo porque existe uma grande confusão sobre a capitalização de juros da tabela Price, que é a mais utilizada no mercado. A tabela Price ela é ensinada errada nas escolas de economia, de administração, de finanças, nas faculdades. Tudo errado, o pessoal aprende errado. E vai multiplicando esse erro no mercado. Tá? Então, eu estou trazendo para vocês aqui o quê? Que existe essa nova tese do spread bancário que pode ser aplicada em contratos encadeados, em dívidas acumulativas, tipo cheque especial, que o cliente vai amortizando, vai pagando, vai quitando todo mês, e mais juros vão sendo cobrados, em dívidas de capital de giros, desconto e duplicata, em tudo existe o spread bancário e em tudo existe essa gordura, essa proteção financeira cobrada maior, a maior. Logo, toda dívida quitada merece ser revista. Tá? E, utilizando essa tese de spread bancário, você pega um cliente aí que está devendo hoje para um determinado banco, mas ele tem um histórico de 10 anos com aquele banco. Pega os últimos 5 anos, vamos ver o que já foi pago, o que tem de excesso de spread naqueles últimos 5 anos, e vamos usar isso como argumento de crédito para quitar esse saldo devedor hoje. Pode ter cobrança de juros erradas, como eu já mostrei nesse caso, pode ter a cobrança de juros pode estar muito acima da taxa média de mercado. Então, abra o seu campo de visão. Esquece esse negócio só de juros sobre juros, juros sobre juros, juros sobre juros. Tá? Tem muitas opções aí. Deixa eu ver aqui. Esse slide não posso mostrar. Esse é segredo, né? Não, tem muito nome de banco aí, rapaz. Depois não vale a pena mostrar, não. Ixi, ele apareceu aí. Vamos para o último aqui slide, só para mostrar para vocês a questão das taxas e tarifas, tá? Finalizar, né, professor? Que já estamos indo para 1h30 aí, o pessoal está cansado. Vamos lá, a doutora Luana, opa, já passaram 1h30, 1 hora. Sim. Não. Mas também tem pessoas assistindo que chega uma hora que começam a cansar, né? Sim. Bom, só para a gente finalizar aqui, provando aquela questão que eu falei das tarifas bancárias muito acima da inflação, tá? Isso aqui foi publicado, são dados do próprio IDEC, do Banco Central, tá? A Caixa Econômica tem um pacote de tarifa lá que ela chama Convencional Caixa. Em novembro de 2016, essa tarifa era de R$ 25,10 e no final de 2017, R$ 44,90. Reajuste de 78,90%. Tá? Bradesco, pacote universitário, de R$ 5,90 passou para 7%, 18%, mais 18%. Itaú, 28% em 2016, R$ 31,00 em 2017, 10%. Foi o mais modesto aqui, ó. E Banco do Brasil e Santander. Todos eles reajustes muito acima da inflação, tá? Então eu quero tá encerrando aqui esse nosso bate-papo, mais uma vez agradecendo ao Dr. Fausto, a presidência da OAB, que eu já esqueci o nome de novo, Dr. Fausto. Dr. Elaine. Dr. Elaine Abut, Dr. José Cordeiro, nosso vice-presidente. E a demais diretoria, né, o Dr. Zé Roberto, doutora Vanessa, doutora Márcia, compõem a nossa diretoria, a nossa subseção.
Agradecer a doutora Luana aí pelo tem suporte. Alguns presidentes também assistindo, né? Acho de outras comissões que tem nos assistindo aí, dando uma atenção especial aí ao professor pela palestra. Eu agradeço a todos aí pela oportunidade, pelo privilégio de estar aqui com vocês e fico honrado de tê-los aí como público. Espero ter ajudado, trazendo informações novas, né, para a gente poder ajudar essa legião de endividados que tem no nosso país e que vai aumentar muito esse ano. Obrigado a todos, fiquem com Deus. Então, quero saber se a doutora Luana tem algo para falar, para poder fazer o encerramento e repassar ao professor Marcel Segredo, em nome da OAB, subseção 211, Taboão da Serra, em nome de toda a sua diretoria. Somos muito gratos, temos a certeza que esses seus esclarecimentos foi de grande valia para todos aqueles que estão nos assistindo. E lhe passar, em seguida, um certificado de agradecimento pela sua participação na nossa subseção. Professor Marcel Segredo, saiba que sempre será muito bem recebido e terá o nosso apoio em todos os momentos que sejam necessários. Obrigado, uma boa noite ao professor. Eu vou lhe encaminhar de imediato o certificado de participação e eu quero agradecer